Então vamos lá, vamos continuar, pessoal. Questão número 4. Questão número 4. O que ela está falando ali? Ela está falando, insira no intervalo 8 meios aritméticos entre o número 20 e o número 200. E no final, ele está pedindo para quê? Montar a progressão. Monte a progressão ao final. Então eu acho que eu passei essa questão para vocês também, com esses valores aqui no caderno. Eu vou explicar para vocês como é que faz novamente. Então vamos lá, insira no intervalo 7 meios, eu passei desse jeito. Então são 7 meios entre 3 e 35. Tá. 7 meios entre 3 e 35. Vamos organizar isso da mesma forma que a gente organizou lá. AN, AM, razão, o nosso N, que a gente... e o nosso M, tá? O AN vai ser qual? O AN... Vamos pensar da seguinte forma, antes da gente colocar de cara isso, a gente tem que observar bastante a questão, tá? O que a questão está falando? Ela está falando o seguinte, insira 7 meios entre 3 e 35. Vamos colocar assim, 7 meios entre 3 e 35. O que isso quer dizer? Que existe o 3... que existe o 3, certo? E existe no final o 35. Então existe o 3, no final existe o 35. No meio desses aqui, no meio entre 3 e 35 tem 7. Então aqui eu vou ter o A1, eu vou ter o A2, eu vou ter o A3, eu vou ter o A4. Eu vou ter o A5, eu vou ter o A6 e eu vou ter o A7. Certo? Então eu tenho 7 termos aqui no meio, entre o 3 e o 35. Quantos termos tem essa PA? Certo? Se eu tenho 7 meios, quer dizer que eu tenho 9 termos, certo? 7, vamos contar os termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o nosso AN, a gente sabe que o nosso 35 aqui, ele não vai ser o nosso A7. Certo? Ele vai ser o nosso A9. Porque são 7 meios. Então, eu estou pegando 3 e 35 e colocando 7 termos no meio deles dois. Então, o nosso AN vai ser o A9. Correto? Que é igual a 35. O nosso AM é o A1. O A1. Quem é o A1? O A1 eu coloquei aqui, né? Mas o A1 na verdade é o 3, certo? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9. Tá? Eu coloquei dessa forma aqui para vocês entenderem que esses 7 meios, eles estão aqui, entre 3 e 35 e fazem parte dessa mesma PA. Então, o AM é igual a 1, né? E quem é o AM? É o 3, certo? O A1 é o número 3. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é só para vocês entenderem que entre 3 e 35 tem 7 meios. Então, a PA não tem só 7 termos, ela tem 9 termos, porque temos aqui ela já te deu, né, o exercício ele já deu 2 termos, que é o primeiro e o último. Então, a M é igual a 1, que é igual
AM é igual a 1, que é igual a 3. Qual que é a razão? A razão a gente não sabe. Por quê que a gente não sabe a razão? Porque a gente não tem dois números consecutivos. Então a gente não pode fazer a 9 menos a 1, porque isso não daria razão. O certo seria a 9 menos a 8. E a 8 a gente não possui. Ou a 2 menos a 1. E a 2 a gente não possui. Então a razão a gente não tem. O N é o número de termos de toda a PA. Qual que é o número de termos que eu falei lá? 9, né? Porque é 3 mais o 7 mais o 35 aqui. Então é o primeiro termo mais os 7 meios mais o último termo dá 9. Qual que é o índice do primeiro termo? O índice do primeiro termo é o 1 que a gente usou ali. Continuando. A nossa fórmula. Vamos voltar na nossa fórmula. AN é igual a M mais quem? Mais N menos M vezes a nossa razão. Essa é a fórmula. A N, quem é o AN? A N é a 9. Então vamos lá. A 9. A M é o A1. Mais o N é o 9. O M é 1. E a nossa razão a gente não sabe qual que é. A 9 a gente sabe? Sabe. Vamos substituir. Agora já com os números, tá? 35 é igual a 1, que é 3. Cadê o A1? A1, que é 3. Mais. Isso aqui a gente já pode resolver. 8. Vezes quem? Vezes a nossa razão. Certo? O que a gente pode... O que acontece aqui, pessoal? Ó, fica 35 é igual a 3 mais... Isso aqui é um produto, certo? Eu resolvi aqui o parênteses, só que eu estou falando que é 8 vezes o R, e o R é uma incógnita que a gente não sabe qual que é o que a gente precisa descobrir. Então a gente não vai somar esse 8 com o 3, porque ele está multiplicando esse R. Entendeu? Então primeiro a gente vai resolver o que? A multiplicação. Lembra da ordem, né? Parênteses, expoentes, multiplicação, divisão, adição e subtração. Primeiro, a multiplicação. 8 vezes R, 8R. Tá? O que a gente tem aqui para resolver? A gente tem esse mais 3 aqui. Então, a gente pode fazer 35 menos 3. O mais 3 que estava aqui, passou por outro lado da equação, subtraindo. É igual ao nosso 8R. Certo? Puxar para cá. Então, 35 menos 3, 32, é igual ao nosso 8R. Como que vai ficar aqui? Vai ficar 32. O 8 que está multiplicando o R vem dividindo. É igual a R, que é igual a nossa razão. Então, a nossa razão... Então, 32 dividido por 8 vai ser igual a 4. Que é igual à nossa razão. Então a gente conseguiu achar a nossa razão. Como a gente conseguiu achar a nossa razão, a gente consegue montar a nossa PA. Então vamos montar a PA aqui embaixo. Então nossa progressão aritmética, ela vai ficar... Qual que é o primeiro termo? A gente tinha falado lá em cima. Qual que é o primeiro termo? O primeiro termo é o 3 e o último termo é o 35. E dentro desses dois termos, do primeiro e do último, há 7 termos aritméticos. Então vamos lá. A gente sabe que o primeiro é 3. Então esse aqui é o A1. Qual que é a nossa razão? Nossa razão é 4. Qual que vai ser, que nós achamos aqui, né? 4. Qual que vai ser o nosso segundo termo? Vai ser 3 mais a razão, né? Então, 3 mais 4, 7. Que é o A2. Qual que vai ser o nosso terceiro? 7 mais 4, 11.
qual que vai ser o nosso próximo. 11 mais 4, 15. 15 mais 4, 19. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 4, 27. 27 mais 4, 31. Deixa eu dar um espacinho. 31 mais 4, 35. Que é o nosso último termo. Então, vamos montar aqui. Por fim. Então fica. Deixa eu pegar isso aqui e fazer de vermelho. Para ficar melhorzinho para ver. Então vai ficar. Esse aqui é o nosso A1. Esse aqui é o A2. O A3. O A4. O A5. O A6. A7. A8. E o A9. A razão é 4 em todos os termos. A razão não muda, tá, pessoal? Em nenhuma progressão aritmética a razão irá mudar. Sempre possui a mesma razão. Então, nossa PA ficou exatamente assim. Deixa eu dar uma... Essa daqui é a nossa PA. Onde o primeiro termo é 3, o último termo é 35. Deixa eu colocar aqui. Que aqui é a 9. Ou a N, né, que é o último termo, que é 35. E entre o 3 e o 35, há 7 meios, há 7 termos, certo? 7 termos aritméticos. Entre o 3 e 35, com a razão 4. Então, essa daqui é a nossa questão número 4. Então, vamos para a nossa quinta questão. Ela está falando o seguinte, que sendo 10, y e 20, 3 termos consecutivos de uma PA, qual é o valor de y e qual é o valor da razão? Perguntando duas coisas aí. Qual que é a questão? A questão aqui da lista, questão número 5. Certo? Eu vou passar para vocês, eu não sei se eu passei essa no caderno, porém eu já estou passando todos aqui para a lista, né? Então vocês vão conseguir resolver tranquilamente. Com os números diferentes, certo? Então ao invés de 10, y e 20, vamos colocar 3. Deixa eu aumentar a espessura disso aqui. Vou colocar 3. Y e 7. Tá? 3y7. Para resolver essa questão, a gente não vai utilizar essa outra fórmula que eu passei. Eu não sei se eu passei essa fórmula para vocês em sala, tá? Mas a fórmula é essa daqui, ó. É a fórmula P1, tá? É a propriedade 1 da progressão aritmética. E ela diz que quando temos 3 termos consecutivos, a relação em y ela é igual a x mais z. Deixa eu fazer diferente aqui. Então, y é igual a x mais z dividido por 2. Essa aqui é a fórmula propriedade P1 da progressão aritmética. Então, P1, né, propriedade P1 é igual a y igual a x mais z igual a 2, no qual esses 3 termos consecutivos aqui sempre vai estar em ordem dessa maneira. X, certo? Y e z. Então, vamos colocar aqui. X, Y
x, y e z. Sempre dessa fórmula, tá? Sempre dessa forma. Então vamos organizar aqui. X, o y e o z. Quem que é o x? O x aqui no caso é 3. Quem que é o y? O y a gente não sabe quem que é, então a gente repete ele. Que bonitinho. E o z a gente sabe que é 7. Então vamos aplicar na fórmula, vamos lá. Então a gente sabe que a fórmula é y é igual a x mais z dividido por 2. Vou fazer aqui do lado. Não, vou fazer aqui embaixo mesmo. Y a gente não sabe o que é, então é o que a gente precisa encontrar. Então continua lá. Y é igual a x a gente sabe o que é, sabe? É o 3. O z a gente sabe o que é, sabe? É o 7. Esse 2 aqui é da fórmula, tá, pessoal? Esse 2 é padrão da fórmula. Então, só repetir. Então tem o x, tem 7 e tem o 2 padrão da fórmula. Continuando, y é igual a 3 mais 7 dividido por 2. Então, quanto que dá isso aqui? Ó? Primeiro vamos resolver isso aqui. 3 mais 7 dá 10. Dividido por 2. Não precisa nem fazer de novo, né? Metade de 10. 5. Então, y, no caso, aqui, o y nosso. Nossa, esse y meu tá ficando horrível. Y é igual a 5. Certo? Então, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo o nosso y, né? Sendo 10, y, 23 termos consecutivos de uma PA, qual é o valor de y? O valor de y é 5. Qual é o valor da razão? Ora, lembrando que nós estamos fazendo desse daqui, tá? Qual que é a razão? São 3 termos consecutivos, né? Então, nossa PA, ela é progressão aritmética, ela é 3, 5 e 7. Certo? 3, y, 7. O y é 5, então nossa PA é A1 equivale a 3. O nosso A1 equivale a 3, o nosso A2 equivale a 5 e o nosso A7. O nosso 7 equivale ao nosso A3 ou o nosso AN. Qual que é a razão? Qual que é a fórmula da razão lá que eu passei? Razão é igual a um termo menos um termo anterior. Então, se a gente fizer A3 menos A2, que é 7 menos 5, vai ser igual a 2, certo? 3, 4, 5, 5, 6, 7. Se a gente fizer A2 menos A1, também vai ser igual a 2. Então, a nossa razão é 2. Acabou. Então, qual que é a resposta da 5? Que o y ele é igual a 5, né? E que a razão é igual a 2. Claro, essa daqui não é exatamente a resposta da 5, lembre-se. Os valores que eu usei não são os valores que foram passados aqui no exercício. A maneira de solucionar é essa, tá? Vocês precisam fazer com esses números aqui para descobrir e me entregar depois a lista. A 6, pessoal, a 6 é a mesma coisa da 5, certo? A 6 é a mesma coisa dessa daqui, porém só mudou o quê? Mudou a ordem, mas é a mesma conta.
né, a mesma fórmula que vocês vão utilizar. Toma cuidado na hora de manipular esses dados da equação, certo? Por exemplo, aqui a gente tem x, y, z, né? X o primeiro é x, o y é o 40 e o z é o 60. Como que ficaria aqui, ó? Lembra? X é aqui, né? Então o y, a fórmula é essa, ó. Y é igual a x mais z dividido por 2. Então ficaria 40, que é o nosso y, certo? 40, que é o nosso y, é igual a x, que a gente não sabe o que é, mais o nosso z, que é o 60, dividido por 2. E aí vocês vão manipular essa fórmula para chegar no resultado. Quem que vocês querem descobrir? O x. Tá? Então a 6 eu não vou fazer porque é a mesma coisa dessa daqui. Tá bom? Só espero o resultado de vocês. Tá, pessoal? Questão número 7. Agora vocês vão entender bastante porque a importância da utilização da fórmula, tá? A questão número 6 eu não vou fazer, né? Como eu disse antes, porque ela é igual à questão número 5. Então a questão número 7, ela calcule a soma dos 30 primeiros termos da PA, da progressão aritmética 3, 6, 9. Vamos colocar o seguinte. A fórmula, vamos já colocar a fórmula para vocês aqui. A fórmula da soma de termos de uma progressão aritmética, ela é a seguinte. Ela é... Vou escrever aqui embaixo. Ela é SN, certo? Quer dizer, é a soma... Aqui, o que a gente vai colocar? Né? O último termo, certo? A gente coloca aqui S e o N. S é da fórmula, tá? E o N aqui, o que é o N? É o enésimo termo, né? É o índice do último termo, certo? Então, SN é igual a quem? A A1, ao primeiro termo, mais o nosso último termo. Aqui eu tô falando de número, tá vendo? A N é igual... dividido por 2, isso aqui, vezes N. Então, essa daqui é a nossa fórmula da soma de número de termos de PA. SN igual a 1 mais a N vezes N dividido por 2. Tá, essa é a fórmula da soma da PA. Ultimamente, eu tenho ouvido muito falar na televisão sobre essa questão da epidemia. Não sei se vocês ouviram falar também sobre progressão geométrica, certo? Houve uma matéria em um jornal onde a âncora disse que usou o termo, né, progressão geométrica para os índices de crescimento aí dos pacientes infectados com Covid-19. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma progressão geométrica, certo? Que ontem era um número, hoje já é um novo número. E qual que é essa progressão? Qual que é a razão dessa progressão geométrica, né? Quanto que ela está aí progredindo, quanto que ela está aumentando dia a dia, certo? E como que a gente vai aí fazer, geralmente, essa questão, né? Daqui a 20 dias, quantos terão, né, infectados? Através dessas fórmulas de progressão aritmética, progressão geométrica e claro, estatística, a gente consegue descobrir aí mais ou menos, ter uma base, né, de risco, né, calcular os nossos riscos com relação a isso. Além disso, além dessa importância, tá, dessas fórmulas, vocês vão entender nesse exercício específico como que utiliza nessa fórmula da soma dos termos de uma PA, certo? O exercício está falando o seguinte: calcule a soma dos 30 primeiros termos da PA. A PA 3, 6, 9. Qual o exercício que eu vou passar para vocês? Vai ser praticamente o mesmo, só que com os números diferentes, lógico.
Então, vai ser calcule a soma dos 12. Deixa eu passar de uma forma diferente. Vou passar preto aqui. Então, dos 12 primeiros. 12 primeiros. Então, dos 12 primeiros termos da PA. Tá? Qual que é a PA? Vou colocar aqui também. Que nem tá ali, né? A progressão aritmética dos 12 primeiros, ela é 2, 5, 8. Onde 2 é o A1, o 5 é o A2, o 8 é o A3. Não passei a razão aqui, tá? Assim como aqui eu também não passei a razão. Então vamos jogar lá. Primeiro, a gente vai descobrir essa razão aqui, porque é o que está mais fácil, né? Então vamos colocar aqui. Razão é igual a... Pode ser A2 menos A1 é igual a 5 menos 2, que é igual a 3. Então a gente já sabe a razão. Vamos colocar aqui 3, 3, 3. Então tá com a razão 3, né? 2 com mais 3, 5, 5 com mais 3, 8. Eu preciso da soma desses 12 primeiros termos. O que a gente vai usar na fórmula? Vamos olhar a fórmula. A gente precisa do AN, encontrar o AN, certo? A gente sabe quem é o A1, certo? E a gente sabe que o N, a quantidade de termos vai ser 12, mas a gente não sabe qual que vai ser o valor do 12º termo, né? Do último termo. Então vamos organizar isso. Vamos lá. AN, a gente sabe que é o A12, mas a gente não sabe qual que é o valor dele. O nosso AM, a gente sabe que é A1, e a gente sabe o valor dele, que é 2. A nossa razão a gente acabou de descobrir fazendo na fórmula, que é 3. O nosso N é a quantidade de termos, ou seja, ele está pedindo 12, certo? Então, a quantidade de termos são 12. Então, N igual a 12. E o nosso M é o índice do primeiro termo. Qual que é o índice do primeiro termo? 1. Certo? Vamos aplicar a fórmula para a gente encontrar o valor do último termo, que é o que a gente precisa para poder somar todos os termos da PA. Ter a soma de todos os termos da PA. Qual que é a fórmula? A mesma fórmula que a gente utilizou antes. AN é igual a M mais N menos M vezes o R. AN, a gente sabe que é 12, né? A gente sabe que é, A12, que é o último termo. A gente não sabe o valor dele, a gente sabe que é A12. Certo? O AM, a gente sabe que é o A1. O N, a gente sabe que é 12, que é a quantidade de termos que a gente tem. O M, a gente sabe que é o índice do primeiro termo. E a razão, a gente sabe que é 3. Então, continuando, A12. O A1, vamos substituir os valores. A1 é 2, mais o 12 menos 1 a gente já pode resolver aqui. 11 vezes a nossa razão. Então, o nosso A12 vai ser 2 mais 11 vezes 3, 33. Então, o nosso A12 vai ser igual a 33 mais 2, ou 2 mais 33, que é igual a 35. Então, esse aqui é o nosso último termo, né? O A12 é igual a 35, ou a N é igual a 35.
Então, descobrimos isso aqui. Agora vamos vir aqui e vamos substituir na nossa fórmula da PA, da soma do termo, tá? Fórmula de soma do termo. Eu vou repetir a fórmula para vocês aqui. Sn é igual a A1 mais o nosso AN vezes o nosso N, vezes o nosso N dividido por 2. Então, S, que é da fórmula de soma, né? S de soma, pessoal. N, a gente sabe qual que é? Sabe, né? A gente tinha descoberto lá em cima, lá. Né? A gente viu que é 12, é 12. N é a quantidade de termos da PA. Então, aqui é S12. A1 a gente sabe qual que é? Sabe, né? O A1 aqui a gente tinha colocado que é 2, que é o primeiro termo da PA. Mais o nosso AN que a gente descobriu aqui, que é o último termo da PA, que é o nosso 35. Vezes o nosso N, que é o número de termos da PA, que é 12. Isso aqui dividido por 2. Esse 2 aqui, pessoal, é da fórmula, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o nosso sistema de produtos, né? Ó, 2 vezes 12, 35 vezes 12. Porque não é só o 2 que está multiplicando 12, né? Os dois estão multiplicando 12, depois vão somar. Então fica 24 mais 35 vezes 12 dá 240. Perdão, 420. 420 dividido por 2. Então aqui o nosso S12 vai ser igual a soma dos 12 primeiros termos, tá? Assim que se fala, vai ser igual a 24 mais 420, 444. Tudo isso dividido por 2, que é da fórmula, tá? Isso aqui dá quanto? Dá metade, né? Dá 222. Então, o que vai ser? A soma dos 12 primeiros termos da PA é 222. 222. Então, se eu pegar e montar essa PA, certo? Eu tenho aqui, primeiro termo, 2. Segundo termo, 5. Terceiro termo, 8. Se eu continuar montar essa PA do A1 ao A12, eu vou achar os outros termos. Se eu pegar 2 mais 5 mais 8 mais o A4 mais o A5 mais o A6 mais o A7 até chegar no 12, isso tudo aqui vai ter que dar o valor de 222. Certo? Agora, aí que está a importância da fórmula, tá? Das fórmulas da progressão aritmética. Se eu sei que um número, que uma progressão aritmética, ela sempre vai variar conforme a razão, e eu conheço as fórmulas, eu não vou precisar montar essa PA do 2 ao 12 para saber qual que é a soma desses termos, certo? A mesma coisa aqui na 7. Imagina vocês fazerem 30 termos, ó, calcule a soma dos 30 primeiros termos da PA. Então assim, aqui foi 12, certo? Aqui na 7 eu estou pedindo 30. E se eu tivesse pedido 300 termos? E se tivesse uma situação que você precisaria calcular 1000 termos de uma PA?
como que você, a soma desses 1000 primeiros termos da PA, certo? A soma desses 1000 termos da PA. Você, se não existissem as fórmulas, vocês teriam que fazer termo a termo, né? E depois somar todos esses termos. Com as fórmulas não é necessário fazer isso, certo? Para isso que tem aí esse estudo de progressão aritmética e progressão geométrica. Aqui a gente tem a fórmula do número de termos da PA, nós temos como achar a razão, nós temos como achar o último termo, ou um termo mediano, certo? Então, essa é a progressão aritmética, né? Tá? Soma e subtração, praticamente. Tá? A progressão geométrica, só o que muda da progressão geométrica para a progressão aritmética. Claro, as fórmulas, que são um pouquinho diferentes, e a multiplicação e a divisão, que a gente vai falar. Não deu tempo da gente entrar muito em progressão geométrica com vocês. Deu passar muito progressão geométrica para vocês, mas tem algumas questões aqui e a gente vai solucionar. Tá?